Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Automation de Barros. Eu sou engenheiro de Barros e estou aqui mais uma vez para apresentar uma videoaula relacionada à diferença entre o temporizador e o contacto auxiliar temporizado. Essa videoaula para poder apresentar então a diferença que existe entre esses dois elementos. Tá ok? Então este é o nosso contacto auxiliar temporizado e este é o nosso temporizador. O que acontece? Nós temos o nosso contacto auxiliar temporizado, que é um elemento que precisa de uma bobina para ser acoplado e fazer com que ela funcione. Mas o nosso temporizador é um dispositivo que contém bobina e que contém os seus contactos auxiliares. No contacto auxiliar temporizado, ela só contém os seus contactos auxiliares e precisa de ser usado a bobina de um contactor para então permitir que ela funcione como o temporizador. Tá ok? Então, nós precisamos entender que o contacto auxiliar temporizado não contém bobina e o temporizador contém bobina. Tá ok? Neste caso aqui, nós trouxemos os contactos auxiliares que podem ser on delay ou off delay. Tá ok? Isto aqui vamos ver numa altura, explicar como funciona cada um desse elemento. Tá ok? Então, o que é que nós precisamos entender? Este elemento ela precisa ser acoplado. Tá ok? Vamos só pegar aqui o nosso contactor. Tá? Eu preciso ter o contactor para posteriormente acoplar então o nosso contacto auxiliar temporizado. Nesta condição, ela pode funcionar como um temporizador. No caso do arranque estrela-triângulo, eu posso utilizar esse mesmo elemento para fazer com que haja então a mudança de estrela para triângulo. E, se puder, vamos colocar aqui também uma videoaula utilizando esse mesmo dispositivo. Tá ok? Então, o que é que nós precisamos entender mais? Nós precisamos ver que os contactos auxiliares temporizados, elas têm os seus contactos não comutados, ou seja, elas têm os contactos independentes. Os seus contactos são independentes um do outro, mas no temporizador normalmente podemos encontrar aquilo que são os contactos comutados, como é o caso deste que temos aqui. Como podem ver, nós temos aqui o nosso contacto então comutado. Vem que 1 com 9 e 5 com 9, ou seja, ela comuta então para este ponto. Estamos a dizer que ela comuta aqui o 9 com 5 ou com 1, normalmente fechado. Tá ok? Então, companheiros, esta é a forma que nós temos para poder diferenciar um dos elementos. E se nós encontrarmos assim, vamos ter que entender primeiro como funciona o circuito em que ela está inserida. Porque ela pode fazer o duplo papel. Tá ok? Então isso pode funcionar como temporizador e contactor, tá? Tendo em conta que o contacto auxiliar está acoplado à bobina de um contactor, tá? E pode simplesmente funcionar como temporizador, tá ok? Não estar a utilizar os seus contactos principais ou os contactos auxiliares então do próprio contactor. Então são esses elementos que precisamos sempre perceber antes de fazer qualquer verificação do trabalho que vai ser efetuado. Tá ok? Eu trouxe aqui esse circuito para poder então testar e ver como ela vai funcionar. Tá ok? Temos aqui os sinalizadores, temos aqui as botoeiras e vamos ver como ela irá funcionar. Tá? Vamos só mudar a aparência aqui do nosso elemento, tá? Ela tem essa configuração e este tem, o temporizador temos esta configuração e temos outras, tá? Existem diferentes elementos. Lembrando que
fisicamente este ponto que aqui está é o chamado ponto de ajuste, tá ok? Para mais e para menos, vamos só verificar aqui, para mais e para menos, tá ok? Temos aqui o mais, temos aqui o menos, e eu vou ajustar o valor tendo em conta este ponto que aqui está, tá ok? Neste caso, nós temos aqui o ponto, o botão de ajuste, tá ok? Então é dessa forma que o nosso temporizador funciona. Lembrando que temos o contacto auxiliar temporizado, que precisa ser acoplado à bobina de um contactor, e aqui o nosso temporizador, tá? Que já contém a bobina, tá? Então estamos a dizer que este é a base e este é o temporizador. Para este tipo, existem outros, mas o que nós precisamos sempre entender é que os temporizadores precisam ter bobina. Ou seja, se eu estou a falar que tem um temporizador, então já sei que tem bobina e contactos auxiliares. Se eu dizer que tem um contacto auxiliar temporizado disponível, se não tiver contactor, ela não poderá ser utilizada. Tá ok, companheiros? Esta é uma particularidade que eu queria aqui apresentar para que as pessoas consigam utilizar com facilidade. Não tem contactor, não conseguimos utilizar o nosso contacto auxiliar temporizado. O nosso temporizador, como tem bobina, conseguimos utilizar. Se os contactos estiverem danificados, claro que também não irá ser utilizado. Tá ok? Vamos então testar como irá funcionar aqui o nosso temporizador e o nosso contacto auxiliar temporizado. Nós temos aqui o off delay e aqui temos o on delay. Vamos entrar no modo de simulação. Voltar. Agora sim. Este é o on delay e este é o off delay. Então, como funciona o contacto auxiliar temporizado on delay? Quando nós energizarmos a bobina do contactor, ela vai começar a efetuar uma contagem e quando atingir este valor, ela vai então comutar para o contacto normalmente aberto, que é o 6768. Tá ok? Vamos só verificar o tempo. Vou colocar 5 segundos. Aqui também este vou colocar 5 segundos. Este já tem 3, tá bom. Vamos então voltar ao modo de simulação. Tá? Como podem ver, nós temos aqui o nosso elemento. Quando pressionarmos, ela liga, está a efetuar uma contagem. Quando atingir, vai comutar. Tá? Ok, comutou porque atingiu o tempo. Tá ok? O mesmo acontece aqui. Eu tenho que permanecer o dedo, porque estou a utilizar uma botoeira e não vai fazer com que haja retenção. Tá ok? Vamos então alterar aqui e colocar o off delay para verificar como irá funcionar. Vamos no modo de simulação. Nós dissemos que o off delay ela só faz uma contagem quando é retirado o sinal, tá ok? E o que nós precisamos perceber é que quando energizarmos, ela vai comutar então os seus contactos. Ou seja, no instante em que nós energizarmos a bobina, vai haver uma comutação dos contactos de forma instantânea, esperando então que seja retirado o sinal para posteriormente fazer uma contagem e desenergizar o elemento que tiver a funcionar. Vamos colocar. Como podem ver, ela colocou a nossa lâmpada vermelha em funcionamento. Tá ok? Quando eu retirar o sinal, não irá desenergizar de imediato, porque ela passará a efetuar uma contagem. Tá ok? Vamos então retirar o sinal. Está retirado o sinal e ela está a efetuar uma contagem. Quando atingir, vai desenergizar. Tá, companheiro? Como podem ver, o sistema é funcional. Tá? Espero que tenham compreendido a diferença entre
o temporizador e o contacto auxiliar temporizado, tá? Aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se aqui no canal, e aqueles que já são inscritos, partilhem para continuarmos então a disponibilizar mais vídeos aqui no canal e promover o mesmo. Muito obrigado, até mais.